Pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no podcast Na Hora H, o podcast do Grupo H, com Abílio Neto. Prazer. Nosso amigo, prazer. Tudo bem? E Raquel Paiva. Tudo bem? Tudo Prazer. bem. Estamos aqui hoje trazendo o Abílio, sócio-diretor do Grupo H, e a Raquel Paiva, CEO da High Talent, Recursos Humanos. Abílio, conta pra gente como o Grupo H se insere no mercado. Conta um pouquinho pra gente do Grupo H. Bom, prazer. Acho que o Grupo H é um ecossistema de empresas focado no bem-estar financeiro, né? A gente nasceu assim. A gente gosta muito dessa pegada de misturar o mundo financeiro, né? O que a gente tem de conhecimento em finanças e como é que a gente pode trazer isso via benefício para as pessoas, de forma geral, né? Via educação, crédito consciente, investimento, seguro, previdência. Como é que você consegue ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões? E, estamos aí no mercado já faz um bom tempo. Acho que estamos consolidando nossa marca e estamos aqui para contribuir. Vamos embora, o papo vai ser bom. Raquel, agora é a sua vez. A High Talent, qual é o serviço exatamente que a gente... High Talent Gang. Gang, desculpa. Tem nome e sobrenome. Nós somos uma consultoria de RH estratégico. A High Talent Gang, ela completou 5 anos esse ano, então estou bem feliz com isso, inclusive. Parabéns. Obrigada. Somos uma consultoria só de mulheres, então a gente trabalha toda a parte de RH estratégico, né? Então treinamento e desenvolvimento, assessment, mentoria de líderes e tudo que diz respeito ao empoderamento feminino. Então, assim, quando eu criei a High Talent Gang, a ideia era a gente levar esse RH estratégico para pequenas e médias empresas que, de forma geral, tinham só um DP. Então, a nossa ideia era mostrar como esse cuidado com o colaborador, de forma geral, de forma completa, poderia alavancar os resultados. Afinal de contas, os resultados vêm dos seres humanos, né? Então, Sim. tentando também trazer uma visão aí de impacto positivo. Maravilha. Boa. Lembrou bem a parte dos seres humanos, o Grupo H, que trabalha em cima do conceito muito da humanização do serviço, do atendimento. Tanto que todas as empresas do grupo têm um H na frente, né? Então, realmente baseado no humano. Abílio, me conta mais dessa diferencial, que em breve a gente vai fazer essa conexão entre você e Raquel, mas me conta mais desse serviço humanizado do Grupo H. Assim, a gente acredita que a tecnologia, ela facilita muita coisa, mas em assuntos que podem ser delicados, você tem que ter um toque humano, porque envolve sentimento. A pessoa, quando ela entra em contato conosco, principalmente na parte de crédito, que ela precisa de ajuda, ela está falando da vida dela. Então, assim, se você pega o aplicativo ali, você não troca, né, informação de fato, você preenche campos de informação. Então, a gente acredita que as pessoas, quando elas estão conversando, elas acabam descobrindo mais coisas que a gente pode fazer, e a gente tenta trazer essa pegada humana realmente para buscar uma solução que faça sentido, né, uma solução de longo prazo. Né? Não é algo que eu vou ali, só remediar aquela dor, mas vou deixar ela doente, né? Tirei a febre, mas não tratei. Não, a gente quer tratar. Sim. Tá? Então, o Grupo H acredita muito nisso, nesse conceito de crédito consciente. Não é porque a pessoa tem limite que ela tem que pegar dinheiro. Né? Às vezes ela não precisa de dinheiro, às vezes ela precisa mais de uma reorganização financeira. A parte de educação ela é muito importante. A gente vive num país onde a educação em si já é um problema. Então, educação financeira, para quem tem, são baixíssimo percentual de pessoas. Então, a gente conseguir trazer isso de uma forma simples de entender, a gente fazer esse acompanhamento com as pessoas que entram em contato conosco, cara, faz uma diferença muito grande. Perfeito. Raquel, questão de desenvolvimento de líder é o tema que a gente vai começar a nossa conversa hoje. Me conta mais sobre. Então, o desenvolvimento de líderes sempre foi algo que deveria, né, ser considerado como primordial nas empresas. Mais recentemente, né, até em pesquisas de tendências de RH para 2025, isso apareceu como item 1. Eu acho que, como a gente está falando muito de inteligência artificial, a gente está falando muito de Gen Z, né, que é a geração Z, nunca foi tão importante a gente liderar pelo exemplo. Né? Então, nós que somos empresários, né, somos empresários aqui, primeiro a gente tem que liderar a gente, para depois liderar a empresa, para depois liderar o outro. Então, é complexo isso. E somos seres humanos, como você falou do H ali, né, da tua empresa, todos somos seres humanos. Então, os líderes têm tido muita solidão, muita dificuldade, porque tem que lidar com tudo isso que eu acabei de falar, são muitas mudanças no mundo, né? E, ao mesmo tempo, muitos não têm um RH para conversar dentro da empresa, nem toda empresa tem um business partner, por exemplo. Perfeito. Falar com o gestor, às vezes você nem tem gestor, você que é o dono da sua empresa. Com quem que você vai falar em cima de você? Você é o dono. Às vezes, falar com o par também está sobrecarregado. Com o liderado, você não pode descarregar nele.
Então, a primeira coisa que vem quando a gente fala de desenvolvimento de líderes é como tratar essa solidão da liderança. É um cargo muito solitário. Tanto que nas mentorias que eu ofereço para líderes, uma das principais questões que vem à tona são, assim, umas cegueiras. A pessoa faz uma pergunta para mim e eu penso, gente, essa pessoa sabe muito mais do que eu, né? Mas é que ela tá tão imersa naquele problema que ela tá cega, ela não consegue ver a solução. Normal. É. E aí, conforme a gente vai conversando, parece que vai dando uma clareza e daí a resposta vem dela mesma. Então, quando eu falo de desenvolvimento de líderes dentro do que eu ofereço de serviço, tem a ver com a mentoria, que é para sanar um pouco essa solidão. Tem a ver também com trazer técnicas de RH para a pessoa poder utilizar ali na liderança no dia a dia. E aí, até uma brincadeira que eu faço, né? Ah, você quer ser contador, o que você estuda? A pessoa, contabilidade. Você quer ser advogado, o que você estuda? Ah, estudo direito. E aí você quer ser líder. E daí a pessoa fica me olhando. Gente, você estuda liderança, você estuda gestão de pessoas, porque, de forma geral, a teoria vai te ajudar. Pode até ser que você fale, isso aqui eu não quero usar na minha empresa. Não tenho esse Ok, perfil mas alguma luz vai te trazer, né? Então, eu trago também essas ferramentas. Eu queria entender um pouco, aí você tem uma experiência RH muito maior do que eu, nessa parte de gestão de pessoas, etc. Aonde começa a liderança? Tipo, começa isso na infância? As pessoas nascem líderes? Ou isso, tudo bem, você pode desenvolver. Qual que é a diferença de um gestor que aprendeu sobre conceitos de liderança e uma pessoa que tem uma liderança nata? Como é que é? Boa pergunta. Tem gente que com certeza nasce líder, né? E como você percebe? Quando ela lidera a si mesma. Então, tem gente que é automotivada, que toma um tombo e levanta sozinho e vai de novo, é resiliente pra caramba, que ela pode ter dia ruim, dia triste, mas ela não deixa de fazer as coisas dela. Então, isso é uma liderança nata. Agora, tem gente que vai sendo um bom técnico, aí vai sendo promovido, até que ele cai de cara no cargo de liderança e ele fala, gente, ferrou agora. Não tá pronto, né? Tem até um livro que fala disso, que é Virei Chefe Agora, né? E aí ela se vê no meio de um monte de problema e começa a pensar, eu acho que eu tenho que estudar esse negócio aqui, que tá difícil pra mim agora, né? Não é mais tocar o violino, agora é conduzir a orquestra toda, e ela não tá muito preparada. Então, ela não quer nem largar o violino. Daí vem a primeira dificuldade da liderança, que é delegar. Que ela quer fazer tudo, né? Microgerenciamento, controle. E aí, essa pessoa realmente, ela precisa aprender. Então, a minha empresa, por exemplo, tem um treinamento de líderes, assim como tem a mentoria para isso. Você me traz o problema e eu te falo qual é a teoria que você vai usar lá, e com base não só na teoria, mas também na minha prática, porque eu também sou líder, também sou dona de empresa. Então, eu vou te falar o que funcionou para mim, o que não funcionou, que talvez possa encurtar o seu caminho, a sua jornada. Sim. Mas todo mundo pode ser líder. A diferença, sabe onde está? No propósito. Porque é muito difícil. Abrir uma empresa para você não é difícil? Muito. Qualquer um abre uma empresa? Não. Qualquer um vira teu sócio? Qualquer um abre um CNPJ, mas assim, fazer uma empresa virar e não. Exatamente. Então, por quê? Porque o propósito de um é mais forte que o outro. Imagina que eu e você estamos numa Olimpíada. Aí você ganha e eu não. O propósito era o mesmo. Ir para a Olimpíada. Sim. Por que você ganhou e eu não? Porque o teu propósito era verdadeiro. Então, o teu caminho, o teu processo, a tua disciplina foi diferente da minha. Por isso que eu desisti e você não. Então, é isso que faz a pessoa realmente ser líder, de verdade. É quando ela realmente entendeu o papel do líder. Ou seja, ser líder tem diversas camadas ocultas que a gente não consegue enxergar. Nós, réis mortais aqui, né? A gente, cara, todo dia você tá exposto a coisas novas que vão surgindo no mercado de trabalho. Porque, ninguém aqui é o gênio da lâmpada e, só eu pensei nessa ideia, só eu fiz. Cara, não existe isso. Então, você tem que se reinventar, né? E a gente que está nessa posição, principalmente onde a gente tem pessoas que dependem de nós, né? Não só na questão familiar, mas depende de nós dentro da empresa, porque ele também tem, os funcionários também têm famílias. Você tem que estar toda hora se reinventando para que, né, não tenha risco para eles também. Sim. Né? E você estava falando, eu até lembrei de um cara que eu sou fã demais dele, que é o Flávio Augusto, né? Para mim, assim, em termos de liderança, ele é o cara que me vem em mente. E no livro dele, ele fala de um evento que ele fez com o time deles, que eles falaram, se a gente alcançar tal coisa, nós vamos fazer bungee jump, todo mundo. Beleza. Só que ele nunca tinha saltado, né? E chegou lá, todo mundo subiram, fizeram o percurso inteiro. Quando ele chegou, ele olhou para baixo, ele falou, não vou. Mas nem a pau que eu vou pular disso daqui.
entendeu? Mas ele olhou para trás e viu todo mundo que estava atrás dele, que foi com ele até lá, para cumprir aquele propósito, que é o pouco que você estava falando. E quando ele entendeu que se ele não pulasse, Entendi. ninguém iria pular, isso demonstra muito, tipo assim, até onde eu vou por você. Que é o papel do líder. O líder tem que abrir barreira, ele tem que quebrar e desbravar coisas. Então, ele saltou, né? Então, assim, ele saltou e todo mundo, obviamente, saltou. Então, o cara que está na ponta, ou a mulher que está na ponta, ela tem que entender que o papel dela não é um papel fácil. Você vai ser levado ao seu limite diversas vezes. Sim. Como é que você supera isso, né? E aí, como que você prepara para isso? O que você vê? Assim, como que as pessoas conseguem se preparar para isso? Para a liderança, você diz. Então, eu acho que primeiro tem que começar realmente. É a palavra bonita do momento, mas é real, tá? Eu acho que você tem que ter um autoconhecimento muito forte. Porque tudo que você vai fazer na tua vida, se você não tem um autoconhecimento forte, você se perde. O que é esse autoconhecimento? É você saber, assim, quais são suas fortalezas para ser líder. Aonde você já mapeou que talvez seja uma dificuldade sua para você começar a se preparar. Então, já vou te dar um exemplo. Tem muita gente com dificuldade de gerir o próprio tempo. E não tem a ver com ferramenta. A ferramenta é o como. Eu vou usar o Notion, eu vou usar o Trello, eu vou usar uma IA. Isso é o como. O que faz você gerir bem o seu tempo ou não é gestão de prioridade. E gestão de prioridade tem a ver com saber dizer não para os outros e sim para você. E tem gente que não consegue. Então, se isso já é uma dificuldade para você sozinho, você já pensou você com o seu time? O quanto você vai marcar uma reunião na sexta de noite, mandar mensagem no domingo? Aí começa o tema 2, que daqui a pouco a gente vai falar. Saúde e bem-estar. Que é por que tem uma atualização da NR1? Porque o básico não está sendo feito. Por isso que precisa de uma atualização da NR1 falando de saúde mental. Então, assim, para ser líder, você precisa entender assim, você quer ser líder? Por quê? É pelo cargo, pelo dinheiro? Vai fazer outra coisa. Porque ser líder não é sobre isso. É sobre desenvolver gente, é sobre o impacto que você vai deixar na vida das outras pessoas, é sobre deixar um legado, né? Então, se você não quer isso, se você acha que isso é muito pesado, já nem começa. Segundo, quais são os meus possíveis problemas? Gestão do tempo? Já começa a trabalhar isso antes, porque quando virar líder, é aí que não vai ter tempo mesmo. Não sobra nada. Eu tenho problema de controle, tudo eu que tenho que fazer. Tá ferrado, vai ganhar uma equipe de 100 pessoas e vai continuar fazendo tudo. Tudo pelas 100. E a equipe ociosa lá, fazendo nada e achando você um grande louco. Então, eu acho que começa no autoconhecimento para ser líder. Você precisa realmente querer. Sim, perfeito. E aí, você acha que hoje, assim, o nosso mundo mudou, né? De 2020 para cá, totalmente. Então, você acha que hoje, essa questão do autoconhecimento, que você disse que foi uma palavra bonita, assim, isso virou uma palavra mais conhecida e mais falada por conta do que a gente passou, de como o mundo ter que mudar? Como que isso era antes? Assim, eu penso porque, tipo, de novo, né? Eu, antes da pandemia, eu era funcionário. Era outra pegada, era uma vida talvez até mais fácil. Não vou contar essa parte. Mas vocês já eram empresários, já estavam em outro momento. Como é que vocês veem, tipo, essa questão de desenvolvimento de líderes pós-pandemia? Porque hoje tem questão de trabalho híbrido, tem, tudo é online, né? Eu sou do papel, então, assim, tem gente que é tudo do virtual, né? Como é que vocês também se prepararam para isso? Como é que vocês estão enxergando esses novos líderes que estão surgindo, que são líderes híbridos, entre aspas, que não estão no dia a dia? O cara que não está no dia a dia, como é que você mantém cultura, né? Porque o líder, claro, tem que manter a cultura da empresa, né? Então, como é que você faz isso hoje? Como é que vocês veem isso? Vamos em partes, né? Raquel Paiva. Autoconhecimento. Eu falei, é uma palavra do momento, mas também é uma palavra do momento porque a gente tem mais acesso do que nossos pais, por exemplo. Hoje em dia a gente tem mentoria, coaching, psicólogo, né? Tem um monte de coisas que às vezes nossos pais não tinham acesso. Então é do momento, porque o momento também está propiciando isso para a geração, né? Então, por isso. Autoconhecimento é diferente de desenvolvimento pessoal. Que o autoconhecimento é como eu tomo consciência daquilo que eu preciso desenvolver. E o desenvolvimento pessoal é quando eu já sei, eu já estou no plano de ação. E hoje a gente também tem muito mais ferramenta para isso. Então, eu acho que por isso que virou uma palavra do momento, né? Quando você fala de novas lideranças e como é que as pessoas se preparam para a nova liderança, eu volto para o propósito. Que eu posso odiar IA, mas se eu entendo que eu, como líder, preciso abrir esse caminho, eu vou esquecer
né? Essa coisa do odiar, porque a gente é adulto, a gente não faz só o que a gente gosta todo dia. E a gente vai lá aprender. Claro, conforme necessidade. Se você gosta de papel porque funciona pra você, tá ótimo. Quem sou eu pra falar que não é pra você usar agenda de papel? Também gosto. Aqui, ó. Também gosto. Mas também uso a IA, até para ensinar para o meu time, né? Para ganhar produtividade, facilitar a vida. Então, eu acho que o novo líder, ele tem que estar, de novo, vinculado ao propósito dele e com a mente muito aberta de que o mundo está veloz e ele também precisa ser veloz. Uma prova disso é que antes da pandemia, que você trouxe o pão da pandemia, a gente falava muito de mundo VUCA, que foi um conceito trazido lá na década de 90 pelo militarismo, que era um ambiente complexo, volátil, incerto, e a gente trouxe isso para o corporativo. Essa teoria do mundo VUCA, ela demorou uns 100 anos para ser criada. Durante a pandemia, surgiu o mundo Bunny ou Funny, que o mundo é frágil, não linear, isso eu não sabia. Ansioso, também não. Né? E essa teoria do Bunny ou Funny, né, porque em inglês e português, ela foi criada em Bunny ano. De coelho? Não, é porque é uma sigla também, né? Então, por exemplo, funny é frágil, ansioso, não linear. Então, entendi. E o bunny é o contrário, é em inglês. Então, assim, essa teoria, ela foi criada em 1 ano, durante a pandemia. A outra, 100 anos. Essa, 1 ano. Por quê? Porque o que você mais via na pandemia era oscilação de humor, era gente ansiosa, era gente em depressão, era gente perdida. E agora? Será que eu vou morrer? Será que minha família vai morrer? A gente pedindo demissão sem ter para onde ir. Então, a volatilidade estava muito alta. As pessoas não sabiam o que ia acontecer daqui a 3 meses. Exatamente. Então, por isso se criou essa teoria, né? E aí, como é que o líder se enquadra aí, nesse cenário? De novo, ele teve que se reinventar e falar, não, peraí, eu não posso surtar. Então, eu tenho que me cuidar para depois cuidar do outro. E aí, senão a cadeia toda abaixo vai junto. De avião. Exatamente. Coloca em você, né? Para depois colocar no outro. E aí, você falou do híbrido. A cultura, como mantém a cultura da empresa. Então, eu falo assim para os meus clientes, né? Olha, você pode gastar não sei quantos R$1.000 num sistema SAP, no melhor estúdio do mundo, com os melhores computadores. Se você não tiver as pessoas certas, nos lugares certos, não adianta. Era melhor você ter a planilha do Excel do que o SAP implementado. E aí, o que é manter a cultura num formato híbrido? Você tem muita ferramenta hoje em dia. Você faz uma daily lá de 30 minutos, né? Que é o conceito do ágil ali, para dar direcionamento no início da semana. São os rituais de gestão. Você faz uma reunião no final da semana, lá na sexta-feira, para entender o que todo mundo fez, o que não fez, o que teve dúvida. Você marca 1 a 1, que é a reunião de carreira ali, de feedback. Um all hands, que é uma reunião no final do mês para comemorar, celebrar também as entregas do mês e dar direcionamento para o próprio. Tem que comemorar, Raquel, não tem que comemorar? Eu acho que tem muita empresa, e eu falo até pela Bartô mesmo, dia 30 a gente tem que comemorar os anteriores 29 dias, sabia? Tem que comemorar. Não é uma rotina que a gente... A gente também não deveria. Deveria comemorar. Pequenas vitórias, cara, devem ser comemoradas. Pequenas vitórias. Fechei um contrato novo, entregamos tudo que podíamos. Não, a gente, às vezes, cara, a gente até manda, tipo, e-mail, ou até nos grupos de WhatsApp que a gente tem na empresa, a gente manda, pô, parabéns, tal, conseguiu tal coisa, fulano, pô, parabéns aí. Sim. Mas, de fato, no coletivo, estamos falhando. E tudo isso que eu falei parece muito, né? Mas é muito. Mas é assim que você criou assim que vai. Mas eu também não sei se as pessoas querem, porque assim, eu sinto um pouco, tipo, tem a parte do líder e tem a parte do liderado, né? O liderado, eu sinto hoje, e pode ser no setor que eu estou inserido, não sei, que as pessoas também não estão querendo muito seguir mais aquele propósito que, tipo assim, no início parece que todo mundo tinha. Hoje as pessoas estão querendo, tipo, beleza, eu curto o que eu faço, mas, meu irmão, 5 horas, puta, eu quero ir embora, eu quero curtir minha vida, eu quero home office, eu quero... Então, assim, e isso eu acho que virou um negócio meio que generalizado. Então, você liderar pessoas que não estão muito afim de crescer, digamos assim, não sei nem se é a palavra correta, mas de entregar pessoas que não, tem essa vontade de um dia virar sócio, de um dia, exercer liderança. Eu sinto que isso ficou um pouco mais difícil nesses últimos 3 anos aí. Tá mais difícil. Mas aí tem uma brincadeira que eu acho que eu fiz isso com você outro dia que a gente conversou disso. Que eu falo assim, é um choque, né, de gerações. E aí, será que tá errado eu querer qualidade de vida? Eu querer priorizar a minha casa e a minha família depois do trabalho?
E aí eu brinquei, eu falei assim, porque a geração dos meus pais, a minha geração também, é tão legal, né? A gente trabalha até morrer, tem dor de estômago, É fica a isso. pálpebra tremendo, e aí a gente acha isso muito legal. Gente, vem trabalhar comigo, olha aqui, ó, sua pálpebra pode ficar assim tremendo. É isso aí. Você desenvolve novas habilidades. Gente, porra, não ó, é? E Chique. aí, Chique, nervoso. pois é, então assim, eu também não acho tão ruim o que a geração tá trazendo. Ah, talvez seja em excesso, talvez. Mas serve também para chacoalhar e fazer a gente pensar que dá para ter mais de um propósito na vida. Eu posso querer Acredito ter que o uma meio empresa. termo, né? No Dá meio pra. termo. Eu posso ter uma empresa e posso querer ficar com a minha família também. Qual que é o Lógico. problema Pode. disso, sabe? E eu acho que o ganho na liderança, de engajar o time e falar, não, mas eu tenho um time engajado, é quando você, pelo exemplo, mostra que isso é possível. Sim. Então, assim, lá na minha empresa, eu sofri muito quando eu era do corporativo, um erro que eu prometi, assim, pra mim mesma, que eu nunca ia fazer isso com as pessoas. Porque eu sofri várias vezes isso. Eu era uma funcionária muito comprometida, que entregava muito além do que você me pedia. E aí, o meu castigo era ganhar mais trabalho sempre. Então, Nunca tiravam o Passa. pé. Nunca Não, tiravam o pé. Eu passei por isso também. É. não é? É muito isso. Não E você tiravam vê, o às pé. vezes você olha pro lado, tem pares que não estão fazendo a mesma coisa que você. Você Não vai batendo uma estão. sensação de injustiça. É isso, você fala, é isso. pô, eu Porra, não vou e é um mais. saco, Então eu vou cara. parar também. Aí você desanima. Aí você Aí então eu vou você tirar o pé. desanima, você fala, não, então peraí, então se eu for ruim, eu fico de boa, É. né? É. Então eu falei, quando eu for líder, isso não vai acontecer na minha empresa. Então hoje, eu olho uma pessoa que tá indo bem e eu começo a perceber que ela tá com muita coisa, tem coisa que eu pego de volta. Falo, não, daqui, deixa que eu faço. Tira o pé. E tem hora que eu Perfeito. falo assim, eu tenho que contratar gente, Ou aumenta a equipe. porque eu não quero que a pessoa não saia no horário dela. Não. Assim, Que ela não tem almoço. pra mim é muito mais a entrega do que o tempo, né? Então, se você tá fazendo É isso. o que você precisa fazer, cara, entregou, tá tudo bem, né? A Jéssica lá, que é a nossa gerente de RH, às vezes ela fica até brava, porque assim, quando a gente contrata alguém, e principalmente quando essa pessoa tá vinculada a mim de alguma forma, eu sempre falo, galera, é o seguinte, pra mim tanto faz, você vai ficar aqui das 8 às 5, das 9 às 18, pra mim é indiferente, entrega, tá? Eu tenho filho, eu sei que alguns de vocês também têm. Se eu levo meu filho no médico, pô, óbvio que algumas vezes, se vocês conseguirem, leve seus filhos. Quem sou eu para falar? Se eu faço, eu não posso ser hipócrita de não, Exato. né, deixar vocês fazerem. Então, eu consigo equilibrar, acho que bem, ter uma boa noção disso, mas por nós estarmos inseridos no mercado financeiro, isso não existe. Via de regra, isso não existe. Né? Isso, pô, tem alguns setores da economia que você consegue fazer isso com muito mais tranquilidade. Sim. Né? Sim. Mas e aí, entrando lá no teu tema 2, né? Você vai fazer aí alguma pergunta provavelmente. Não, pode entrar direto. Direto. Mas o que eu ia falar é por que o liderado, às vezes, não tem tanto propósito e por que surgiu uma atualização aí da NR1, né? Vincular uma coisa na outra já, aproveitando o momento. Porque o que eu recebo em mentoria hoje, a maioria das pessoas que recebem mentoria, e que eu tô falando de cargo alto, tá? Eu tô falando de diretor, gerente sênior, por aí. É um monte de gente querendo mudar de vida, mudar de propósito, mudar de carreira, querendo desistir mesmo do corporativo, porque não consegue ter vida. Ter vida não é a pessoa, sei lá, ir levar a criança no médico no meio do expediente. Ter vida é conseguir fazer um exame médico às 7 da manhã, dado que o horário dela é às 9, almoçar sem ter uma reunião que começa às 11 e termina às 3, sair para fazer um MBA, para jantar com a família lá para as 8 da noite. São pessoas que estão começando a trabalhar às 6 da manhã e saindo 10 da noite, sendo perturbadas no domingo. Porque eu vou te mandar uma mensagem, porque só para eu não esquecer, meu querido, faça a gestão do tempo, use ferramentas digitais, coloque no seu rascunho e mande depois. Eu não sou obrigada Bota no Google a Agenda. receber meia-noite. Eu De odiava domingo. isso. Eu De odiava Nossa, domingo. isso me dá crise de ansiedade. Você já dorme pensando na pauta. E aí, eu coloco no meu WhatsApp lá comercial, o horário, você já deve ter recebido mensagem. que aí vem Eu uma tô mensagem. disponível e tem gente que reclama, tá? Porque queria que eu tivesse disponível 24 horas. Aí eu penso, mas eu sou médica ou eu sou RH? Eu já passei muito por isso, né? Ah, Na época gente. de banco e tal. Você via, tipo, pô, esqueci de te avisar. Hum. Preciso disso pra amanhã cedo. Isso domingo. Pô, meu, esqueceu de me avisar, cara. Tudo É. bem, você tá me chamando porque você sabe o que eu vou fazer, mas sim, Exato. É isso. É isso. né? A Aí eu vou questão ter que essa é o deixar ponto. alguma outra coisa que eu estava fazendo pra fazer isso porque precisa disso pra amanhã. É Então, o isso básico isso, né?
É o básico da empatia, de você se organizar como líder, de você pensar que você pode não se importar de trabalhar. Eu não me importo. Eu trabalhei um pouco ontem de manhã e trabalhei um pouco no sábado, porque eu quis, porque eu sou dona da Uma empresa. coisa é a pessoa queria, a outra coisa é ser imputado a ela um evento de E não me profissional. orgulho disso, tá? Não é. Eu não me orgulho. Fez porque quis, também não precisa nem falar pra todo mundo, mas assim, fez. Fez e teve prazer de fazer. Por exemplo, você pega os perfis, você pega a Bartô é uma agência. A agência não tem RH pelo tamanho, pelo porte que ela tem. Sim. O RH sou eu. O RH é Gabriel Medeiros mesmo, não tem jeito. Cada pessoa, quer dizer, se você tem um pouco de sensibilidade, a Débora é diferente da Manhã, a Manhã é diferente da Tati, a Tati é diferente da Alana. A Débora suporta super bem um meme sábado meio-dia ou sábado meia-noite. Um meme. Um meme, é diferente. Mas cabe a mim não pedir nada profissional a ela a partir de sexta-feira, 17 horas, porra, só segunda. Então, assim, eu acho que também é falta de... A pessoa, eu tô ansioso. A gente fechou um contrato que ela sabe que é difícil de tocar. Eu dissipei dentro de mim. Vou correr na praia. Correr na praia. Senão cai nela, cai na manhã, cai na nona, cai na tarde. É importante você fazer isso. Assim, entendeu? Falando de saúde mental, cara, assim, as pessoas precisam entender que o exercício faz toda a diferença. Muito, não faz? Faz toda a diferença. A gente fica o dia inteiro no celular. O dia inteiro. Celular, computador. Cara, isso vai descarregando tudo, vai sugando toda a nossa energia. Verdade. Você precisa ter contato com a natureza, tem que ter contato com o sol, você precisa se exercitar. Porque senão, de fato, não existe saúde que aguente isso. Não tem como, impossível. E colocar limites, né? Que assim, é o que eu falei, eu não sou médica. Então eu não preciso estar com o celular 24 horas por dia olhando aqui, ó, eu tenho 2 celulares, você tá vendo algum? Não estão comigo. Não, o meu tá no modo avião. Não estão. Deixa eu rodar. E eu faço isso na minha casa. Então, assim, acabei de trabalhar, eu desligo os celulares, porque se eu vou jantar com meu marido, eu quero ter um tempo de qualidade. Sim. Então, meu celular tá guardado lá no quarto. Eu vou almoçar com vocês, meu celular vai estar na bolsa. Porque se eu tô dando privilégio para quem tá comigo naquele momento. E como eu não sou médica, ninguém vai morrer se esperar um pouquinho. Tirando médico, cirurgião, né? E aí você acrescenta, tira isso, você acrescenta um tempo para você estudar, uma noite de sono bem dormida, um autocuidado ali, uma caminhada na praia, um exercício físico. Aí você, como líder, liderou você. É isso. Eu já falei pra Rebeca, meu caso agora, dia 2 de maio, né? Eu falei pra ela, o casamento começa às 4, até às 5 eu vou responder e-mail, depois a gente casa. É isso. É isso mesmo. Meu Deus do céu. Não, é brincadeiras à parte. Eu acho que essa gestão do seu próprio tempo, ela é muito importante. Assim, eu tô começando a aprender isso agora, tá? Não vou mentir, não. Pra mim é um desafio, porque eu sou acelerado, assim, minha cabeça é 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, pra mim não tem tempo ruim. Você fala, puta, vamos desenhar uma estratégia? Vamos desenhar. Pega o papel, pega um quadro. Lá em casa eu tenho um quadro que fica atrás da minha cadeira, assim, eu gosto, eu rabisco, eu faço desenho, processo, tudo. Mas quando eu sei que eu estou chegando no meu limite, eu sei o que eu preciso fazer. É isso. E pra mim tem uma coisa que funciona, que a gente tava até rindo antes, né? Eu vou pro meio do mato. Eu vou pescar, eu vou andar a cavalo. Entendeu? Eu vou tomar uma cerveja com meus amigos. Perfeito. É um fim de semana. Aí eu duro 6 meses. Aí depois eu preciso de mais um fim de semana. Entendeu? É muito importante. Mas a gente tem que realmente passar isso para as pessoas. Principalmente quem tem essa... por exemplo, meu irmão é 13 anos mais novo que eu. Tá? Meu irmão tem 21. Ele entrou agora no mercado financeiro. Pô, como é que eu passo para ele a minha experiência do que eu já passei para falar para ele, meu irmão, é o seguinte, cara. Na toada que você tá indo, porque ele estuda de manhã, depois ele vai trabalhar, então ele acorda às 6, vai pra faculdade, sai da faculdade, vai lá pro escritório que ele trabalha, ele sai 11h30, meia-noite. Eu fiz isso. Eu sei onde isso me levou. Né? Não só do lado bom, do lado ruim também. E eu tento passar isso pra ele, tipo, cara, legal, mas calma, entendeu? Porque a pessoa que é ambiciosa, ela acha que ela tem que... Não tem, cara. E ela quebra. Entrega com qualidade e relaxa. É isso. Depois não tem mais o que fazer. Mas tem uma hora ela quebra. Eu escutei recentemente um podcast do presidente da Cisco. E ele conta a história de quando ele teve um burnout, que ele quase nem percebeu. Foi parar internado e ficou muito tempo no hospital. E quando ele voltou, como ele mudou toda a cultura da empresa por conta disso. Então, porque a pessoa, ela vai num ritmo, ela tá feliz, ela tá no vai, fraturou. Não, e eu gosto, e é importante a gente falar assim, eu gosto de dar exemplos pessoais mesmo, para as pessoas entenderem, cara, isso é normal, a gente passa por esse tipo de coisa. Então, pô, eu tive com 23 anos de idade. Olha que loucura. Eu trabalhava em São Paulo, morava no interior de São Paulo, pegava o fretado 4h30 da manhã,
Ia para São Paulo, trabalhava, chegava de volta às 7 horas da noite no fretado, ia para Chato. faculdade. Eu fiz isso por 1 ano, dormindo 4 horas por noite. Cara, deu 1 ano certinho. Ah, não vira. O corpo falou, meu irmão, O fio vira. muda seu É. estilo de vida. Não E, tem. e eu vou te falar, quando a gente passa por isso, a gente tem mania de culpar a empresa. Não é. Ah, porque é a empresa, porque é meu líder. Pode até ser também. Não tô dizendo que não tô tirando o mérito de cada um ali, né? Mas muitas vezes nós fazemos isso. Por isso que eu falo do líder se liderar. Porque, por exemplo, eu adoro trabalhar. Né? Eu brinco, eu sou a capricorniana nata. Assim, meu mundo é trabalho. E o meu marido também é outro capricorniano que adora trabalhar. E a gente fica um em cada andar trabalhando às vezes, a gente mal se vê. Porque ficam 2 loucos internados trabalhando. Mas funciona bem assim. Mas aí tem hora que eu falo assim, Raquel, tira o pé, né? Vai fazer outra coisa. Vai Igual pra você falou, vai piscina. fazer outra coisa, que a vida não é só Eu isso sou gêmeos, o que também. a gente faz? Quando um tá cansado, o outro assume. É, Por isso troca, que trabalha sem troca. parar. Ó, Raquel, uma dúvida de curiosidade mesmo. Muito bom. Vamos lá, você já foi RH, você foi recursos humanos de uma grande multinacional, que a gente não vai falar o nome, atrás da gente tem um líder nato aqui nos acompanhando. E esse líder nato, que hoje descansa merecidamente. Qual é a minha dúvida? Hoje você pega você pega a Bartô, 12 funcionários, tem problema. Você pega uma multinacional de seguro, tem problema. São problemas diferentes? São os mesmos problemas? O que você enxerga o porte da empresa? Traz níveis e camadas de problemas diferentes? Traz. Alguns são semelhantes, mas outros são diferentes. Quando você vai para uma empresa pequena, normalmente, né, nós aqui, acaba que a gente faz um pouco de tudo. E aí, esse um pouco de tudo é bom, você fala, nossa, profissional completo, né? Mas ele tem dificuldade, às vezes, em delegar. Tem área que ele não tem total know-how e ele acha que tem. Então, eu encontro muito dono de empresa que fala, não, mas isso aqui deixa que eu faça o processo seletivo que eu sei fazer. Aí eu fico só observando e rindo de longe, que vai dar M em algum momento, entendeu? E aí a gente... E você tá rindo, você sabe que você faz também. É isso mesmo. Então, eu vou falar a verdade, né? Então, e aí é difícil convencer essa liderança de que, assim como ele tem um contador, ele precisa ter um RH. Exato. Porque faz sentido, a pessoa estudou para isso, para cuidar de gente, né? E aí a disseminação dessa cultura é muito mais difícil. Porque essa cultura, na verdade, é ele. É o dono, né? É a liderança ali. E aí acaba muita coisa não tendo processo, fazendo do jeito que ele acha melhor. E às vezes não estudou para aquilo, né? Não tem total noção do que ele está falando, mas ele vai no feeling dele. Então, isso a gente tem mais problema no pequeno. Em compensação, quando a pequena empresa topa ter, por exemplo, um RH, um desenvolvimento de líder, uma mentoria, e percebe o resultado, porque ninguém tem dinheiro para perder, né? Exato. Então, percebe o resultado, ela é muito mais suscetível a essa renovação. Então vamos fazer de novo, vamos fazer outro ciclo. E passamos por isso, e vou te falar. Do que a grande. A Jéssica, né, a nossa gerente de RH, ela teve filho recentemente, ela ficou afastada, e aí a gente tinha uma outra menina que estava lá que assumiu, né, essa área dela por um período. Mas assim, você vê a falta que faz não ter alguém ali, de fato, né, mais sênior no RH. Você acha que você consegue? Eu não consigo fazer. Não é o meu negócio. Eu vou lá, entrevisto e tal, mas assim, não sei. Depois, no dia seguinte... E não me meto, e falo claramente, aquilo que eu não sei, não deixa que eu sei fazer outras coisas. Entendeu? Então, eu acho que é super importante você ter um RH, sim. É muito importante você ter um RH que ele não é mais aquele RH burocrático, RH que está focado em batedor de papel, né? Manda pagamento. Não é isso. É aquele RH que senta, óbvio, mas... chama, faz os bate-papos. Tipo, semana passada a gente estava, né, organizando isso daqui, eu estava numa reunião antes, ficamos uma meia hora conversando lá, eu, a Jéssica, né? Então, assim, para entender o que estava acontecendo, porque a gente tem passado, né, um período aí que a gente está numa correria, com novas frentes aí abrindo, então a gente tem ficado um pouco menos no escritório. Né? Então, esse alinhamento ele tem que ser feito, sempre, entendeu? Só que eu não vou interferir na área dela, porque eu não domino a área dela, deixa ela fazer. Né? E aí, quando você vai para grande empresa, isso é mais arrumado. Então, você consegue realmente ter processo, ter um RH subdividido, cada um faz uma coisa, isso dá uma facilitada. E aí, a gente entra no nosso próximo tópico. Tem aí chefe lá atrás fazendo assim, que é mais ou menos ou não. Não, então, porque é mais ou menos, mas ainda é melhor. Tá. E aí, o terceiro tópico aqui, lá do que a gente viu da tendência de RH para 2025,
que é uma dor das empresas muito grande, é a comunicação. E aí, quando a gente fala de empresa pequena e empresa grande, de novo, tem diferença. Aí imagino que sim. Que a empresa pequena, você vai falar, a comunicação é mais fácil, todo mundo se vê. Eu vou ali e resolvo. Ali Mais ou do menos. dia a dia, mais ou menos. Por que mais ou menos? Fala. Porque exatamente por você ter essa sensação de que você vê a pessoa toda hora e fala. Você não fala nunca. Não, e outra, você não conversa da forma que precisa, né? Isso. Tem a comunicação tem que ser efetiva, a pessoa tem que Sim. entender exatamente o que você está falando. Pode ser que quando você fala, você acha Que Que passou o que recado. passou super claro o recado. não A pessoa entendeu tá te nada. olhando, tipo assim, meu irmão, o que você tá falando? Tipo, que mundo Não, você e vive. aí, se ela é júnior, ela concorda, tá? Ela faz assim. É isso. Não vai. E isso é um problema, que aí entra de novo na comunicação. Né? Pô, questione. Pô, antes de você sair, olha, o que eu entendi do que você falou foi isso. É isso mesmo? Ah, não, então não é. Então, peraí, calma aí. Então, minha comunicação falhou. Então, comunicação de fato é um problema. Não só dentro das empresas, tá? De forma geral. De forma Então, assim, geral. podemos combinar 11h30. Pô, tem gente que fala, pô, 11h30. Você vai para um lugar extremamente burocrático, 11h30, 11h30. Você vai para um lugar que é mais frouxo, o cara chega, começa a sair 11h30 para chegar lá 11h40. Então, assim, tudo você tem que ser muito claro. E comunicação resolve, assim, gente, um tanto de problema. Mas um tanto de problema. Mas é difícil. Pergunta. Tem uma pergunta que eu faço em treinamento que é muito engraçado, que eu falo assim, levanta a mão, quem aqui tem problema de comunicação na sua empresa? Imagina a plateia. Aí eu falo, legal, agora levanta a mão quem acha que o problema tá em si. Ninguém. Né? Que o problema é sempre Eu falo. outro. Eu falei? O problema é que Ninguém você não entendeu. levanta. Não é assim. Você foi unânime. Ninguém levantou. Eu já fico rindo, porque é o que você acabou de falar. Uma coisa que eu faço lá na empresa com as meninas é assim, eu acabo de falar alguma coisa, eu falo, então tá bom, então vamos ver se vocês entenderam o que eu quis dizer. O primeiro passo é qual? Alguém fala pra mim. E o segundo, e depois, aí se todo mundo acertar, ótimo, legal. Senão, não, gente, peraí, vamos de novo então. Porque muitas vezes, quem não se fez entender fui eu. Então, eu realmente preciso olhar qual que é o problema. Na sexta-feira, a gente teve um problema lá num grupo, num projeto que a gente tá. E aí, assim, uma coisa que eu odeio, que minha mãe me ensinou, assim, desde criança, ela fala, não deixa a sua de fora, né? Não vou falar aqui. E eu odeio realmente, odeio levar esporro merecido, né? Então, sempre me antecipo e tal. E aí, eu deleguei uma atividade. Já levou muito? Não, pouco. Ó, eu deleguei uma atividade e aí eu tava tão sobrecarregada que eu não deleguei, eu delarguei, né? Então já sabe o que aconteceu, entregou na mão, né? E aí o líder do projeto falou, isso assim, assim. E aí tava atrasado. E aí eu falei, putz, desculpa e tal, vou rever aqui, blá, blá, blá. E aí a minha colaboradora no particular, no privado, falou assim, desculpa que eu esqueci, nananã. E eu falei, não, você não tem que pedir desculpa, a culpa é minha. Eu sou a líder do projeto. Eu tinha que sentar com você e checar com você se você tinha feito, se você tinha algum problema. Essa falha de comunicação foi minha. Agora a gente só tem que resolver, vamos resolver. Então, assim, o líder tem que puxar para ele também o que é dele. Né? Então, quando as empresas vêm falar, a gente tem uma falha de comunicação. Você está usando o canal certo ou o teu canal é o WhatsApp? E, desculpa, eu perco tudo no WhatsApp se você me mandar. Te mandei o currículo. Nem sei onde está, filho. Nem sei. São 10 mil WhatsApp por dia. Já foi. Você está usando o canal certo de comunicação? Você está alinhando para ver se as pessoas entenderam? Você está puxando para você o que é problema seu? O que você errou? Porque quando a gente faz a perguntinha, não, ninguém levanta a mão, não. O problema não está em si. E a comunicação, quando ela não a gente falando dela como pessoas conversando, mas a comunicação da empresa com o mundo, o universo que ela está inserido, tentando trazer cliente. Corporativo, né? Como é que você... Assim, você está falando do pitch de vendas? Porque aí envolve marketing, envolve... Porque aí, né, conteúdo, criação, tem várias coisas que você precisa fazer ali para que a sua comunicação seja importante nesse processo. Como é que você se torna importante nisso, cara? É isso. Não, você se torna importante quando você se torna humano. Hoje em dia, a concorrência é absurda. O algoritmo, ele é louco, ele muda todo dia, né, das redes sociais. E se você for lá falar a mesma coisa que você fala todo dia, você não vai atrair cliente, porque você é só mais um naquele ramo. Agora, quando você mostra quem é você, sua autenticidade, sua vulnerabilidade, você conta uma história real, o famoso storytelling do Joseph Campbell, que faz todo sentido, né? Quando você realmente conta a tua história, você vai ter haters? Pode até ter, porque você não vai agradar todo mundo, né? O que são haters? Haters são aquelas pessoas que vão lá, né? Só pra ficar reclamando de tudo. Só pra encher o saco. Só pra encher o saco. Não deve ter uma louça pra lavar, um livro pra ler, nada disso.
Mas você também vai atrair pessoas que vão falar, poxa, legal, Abílio, me conectei com ele. Ele falou lá que gosta de cavalo, eu também. Então, a importância de mostrar isso também por trás da marca. Quem é o Abílio? Quem é o sócio do Abílio? O que eles fazem, né? Tipo o Globo Repórter, onde eles vivem, o que eles fazem. Hoje conversamos. Mas faz isso diferença. é muito importante. E, claro, trazer valor, né? Que a gente chama de, quando você vai vender para alguém, você faz lá o seu ICP, né? Que é o Ideal Customer Profile, né? Então, você tem, imagina que eu lá, Raquel, tenho 20 dores. Aí, a minha dor de RH é a 20ª. Então, eu não vou olhar isso agora. Mas aí, você vai fazer o marketing, você tem que pegar a minha lista de 20, sacudir, fazer aquele 20º aí pro primeiro. Ou seja, aquela dor que era a 20ª tem que virar a primeira. E aí, eu, no final, sutilmente, vou liberar o meu CTA, que é o meu call to action. Que eu vou falar alguma coisa, você fala, é isso que eu precisava. Eu tenho que falar com a Abílio. No final da história, eu tenho que falar com a Abílio. Eu tive muita dificuldade, assim, principalmente nesse último ano que a gente estava tentando reposicionar a marca do Grupo H. Sim. Né? Porque mudou muita coisa, né? A gente abriu algumas linhas nos últimos 2 anos aí que são diferentes e tal, que a gente era sempre B2B, B2C, né? Agora nós também somos B2C. Só que eu tenho uma empresa, um grupo, digamos assim. E eu tenho que comunicar com B2B e com B2C, cada um no seu canal, de forma muito eficiente. Então, por exemplo, eu falava muito com a turma, pô, falar com C no nosso ICP lá, ICP, cara, eu tenho que estar no TikTok, eu tenho que estar no Instagram, não é no LinkedIn que eu vou conversar com esse cara. No LinkedIn eu vou conversar com empresas, é outra pegada. Então, assim, a gente já falou muito sobre isso, né? Tipo, Gabriel, como é que a gente bota o Grupo H no LinkedIn de uma forma tal que também demonstre esse lado humano que é mais descolado, tal, mas ao mesmo tempo mostra profissionalismo. E como é que a gente vai falar com a pessoa que vai assistir um vídeo nosso no TikTok, que a mensagem tem que ser a mesma. Só pra eu saber, você vai fazer dancinha no TikTok? A gente faz, a gente tem um momento nosso lá, um estúdio, fundo verde, a gente faz tudo isso. Os Hs vão caindo. Falou que não vai cortar esse tipo de conteúdo. Esse conteúdo nem passa pela Bartô. Vai reto. Pode cortar e postar. Faz, Grupo H, dinheirinho, vai. Mas é tratar cada canal da forma que deve ser tratado. O LinkedIn pra vocês é muito forte. O LinkedIn é forte, só que o LinkedIn, ele não... No fim das contas, mesmo o B2B2C, o meu cliente sempre vai ser a pessoa física. Na ponta é. Eu posso oferecer o benefício que for via empresa. Se esse cara não comprar a minha ideia, se ele não souber que eu sou bom pra ele, cara, ele não vai lá no RH e falar, pô, quero ver os benefícios do Não vai ter influência nenhuma. Não vai ter influência nenhuma. Entendeu? Por exemplo, a gente tá aqui, você saiu de Niterói, você veio de São Paulo, vem de São Conrado, Arthur veio da Lagoa, Débora veio de Guaratiba. Tudo isso aqui, que a gente tá num estúdio com 10 câmeras de 50 mil reais, iluminação de não sei quanto, podia ser um card no Grupo H. Que não funcionaria. Conforme a gente percebeu nos últimos meses. Então a gente entendeu que o assunto recursos humanos claramente não é um card. Não dá pra... Não é possível se fazer compreender em 3 posts de feed de Instagram. Então, por isso que a gente sai de casa, faz 1h30 de estúdio, esse bruto viram 30 cortes, para que lá na ponta o cara escute você e você, para o Grupo H e o RH ficarem mais compreensíveis na ponta final. Senão, é um assunto que a gente não consegue pegar. Quem tem feito isso muito bem, a gente vai fazer um jabá gratuito aqui nunca mais, é o iFood Benefício. Sim. Ele tá tratando o canal muito bem, entendeu? Ele tá ali, o tipo de corte que ele faz, o tipo de conceito que ele adotou, que a gente tá chegando lá no iFood. E não adianta colocar, vou colocar a agência pra fazer tudo aqui, que aí eu tiro de mim. Também tem esse tipo de perfil. Ela vai operacionalizar, mas isso acontece demais. Como é que tá você tudo lá vende com os quem é você? A estratégia é dentro de casa. Exatamente. Dentro de casa. A operação é fora. Exatamente. Senão não funciona. Senão não vai. Exatamente. Não vai. Aí, quando você fala de problema de comunicação, a gente esbarra num outro assunto que está em alta no momento, que é a experiência do colaborador. Então, como é que você comunica o que está sendo bem feito, a tua cultura para o colaborador, qual é o papel dele, qual é a meta dele, as recompensas, né? Tudo isso, a experiência, você falou um pouco de engajamento, então a experiência dele, a gente está falando de uma geração, né, que valoriza a qualidade de vida, de flexibilidade, então essa experiência ele tem que sentir que ela é real no dia a dia, que não é só um discurso na parede, nas redes. Então, isso também é um papel do líder. Olha como uma coisa fala com a outra, né? Então, o líder tem que ter consciência de que mundo que ele está inserido, o que o colaborador espera dele.
Aí ele pensar em toda essa experiência, todo esse desenho que envolve a comunicação, que a comunicação tem que ser bem feita. E aí a gente vai esbarrar na diversidade e na inclusão. Porque se eu fizer uma comunicação, como você disse, vou fazer no LinkedIn, que eu gosto mais. Eu tô ignorando todo um público lá do TikTok. 90%. Então, mas você como experiência multinacional, RH, depois montou sua empresa. Qual, assim, o que você vê como sendo a melhor forma de atrair o RH? Como que você comunica empresa com empresa? O que foi efetivo para você ao longo da sua carreira? Que você, essa empresa me acessou, foi desse jeito, foi legal. Para que a gente possa aprender, aqui que nós estamos, né? Empresa nova. Sim. Mas, assim, então, como é que a gente pode pegar um pouco da sua experiência para a gente traçar estratégias aqui para a gente? Pensa que algumas dores que você tem, os RHs também têm. Então, por exemplo, se você tem dificuldade de atrair talento, de reter talento, de engajar o seu time, de treinar a tua liderança ou de se treinar como líder, os RHs têm os mesmos problemas. Que eles estão dentro de uma empresa que vai ter problema de atrair talento, de reter talento, de treinar a liderança, tudo isso. Então, quando você dá qualquer analgésico, né, que é aquele remedinho ali que vai dar uma melhorada no dia a dia, ou qualquer solução a longo prazo que vai resolver esse problema dos RHs, eles vão querer te ouvir. Porque isso vai minimizar os riscos e os problemas que eles têm hoje. Então, no meu caso, por exemplo, quando eu falo assim, olha, eu tenho aqui uma mentoria para os teus líderes que vão trazer para eles atualidade, que eles vão aprender IA, que eles vão ter mais consciência, mais empatia, vão se comunicar melhor, vão ter um ambiente de troca ali, onde um é vulnerável com o outro, um ajuda o outro. Quando eu vendo isso, o que o RH percebe? Poxa, é legal, porque eu tenho realmente líderes que são muito júniores ou que são muito despreparados ainda. Então, eu quero essa mentoria. Um outro produto que eu vendo que é o Assessment da liderança. Lembra que eu falei assim, o propósito começa com autoconhecimento. Sim. O Assessment é uma ferramenta para isso. Então, ele tem 72 páginas hoje e ele fala sobre como você se comporta no ambiente de trabalho, suas preferências, como você se comporta na tua casa. Tem os 7 motivadores universais que te coloca no flow. Né? Quais são as tuas dores internas. Nesse Assessment, a gente consegue pegar até tendência suicida, tá? Pra você ter ideia. No final, 70... Que deve rolar. Lógico que deve. Sim, burnout, tendência, depressão, líder em depressão, a gente pega. E lá no final tem 78 competências medidas, incluindo umas que são muito fortes para quem quer ser líder ou já é líder. Então, quando eu falo para RH assim, eu consigo te entregar essa ferramenta, eu já estou, por exemplo, suprindo uma dor deles, que é saber se eu promovo ou não o Abílio. Se ele tem ou não condição de assumir uma área ou de assumir um cargo de diretoria. Então, quando eu falo, eu tenho uma ferramenta que te ajuda a tomar essa decisão, esse RH fala, legal, eu quero essa ferramenta, porque eu não quero errar. Eu não quero promover alguém que é um bom técnico e demitir ele por comportamento depois. E vê-lo ter um burnout depois. Então, eu começo sempre por aí. Qual que é a dor que o RH tem e o que no meu portfólio poderia sanar essa dor, seja agora por analgésico ou a longo prazo por um remédio definitivo, um tratamento definitivo. Então, acho que é esse brainstorming que você tem que ter lá com o teu pessoal. Raquel, o Boninho tá falando aqui no meu ouvido. Duas perguntas importantes que surgiram no Boninho aqui no meu ponto eletrônico. Figura. Você vê no teu caminhar, né? Você já foi RH de uma multinacional, hoje você é RH de você mesmo e a CEO da sua própria empresa. Duas coisas. Se o RH com o tempo também, ele foi visto dentro de uma forma só. Sim, o RH é aquilo lá. Bate lá na porta, é o VT, o VR. E eu já nos primeiros empregos, eu vi o RH assim. Vou bater lá na porta. E aquele que vai te dizer não junto com o financeiro. Exatamente. É não lá e não aqui. O RH é aquela figura daquele advogado que anda com aquela calça que encosta no sapato. Aquela baia grande. Você sabe que esse cara te tira de qualquer lugar. Esse vai te levar. Ou a menina do RH que vai te fazer abraçar a árvore. E vou te falar, minha visão em 2006, meu primeiro emprego, era uma empresa no centro da cidade. O RH era algo apartado. Vai lá no RH. Não era a empresa. Vai lá no RH. Era dentro da empresa, era uma porta, era um setor que eu abria dentro da empresa. Estava do lado do financeiro, do lado da criação. Sim. Só que a própria pessoa que me mandava ir no RH, ela me mostrava aquilo como aquilo apartado da empresa. E além disso, era uma questão, eu não sei na cronologia dos fatos se isso é uma coisa que nos últimos 20 anos, mas era assim, cara, vai lá.
porque deu merda, ou vai lá porque você vai ser demitido, ou mudou o VR, ou mudou o VT. Era isso, era um negócio encaixotado desse tamanho, que hoje é completamente diferente. Total. Não é O isso? RH cara, tá junto, tá em todo lugar. Pois é, mas era uma coisa apartada. Hoje não é mais cara. RH, hoje é people. Mas você consegue. Mas é people. Gente, gestão. Mas você Gestão. consegue imaginar o porquê disso? Por quê? Me conta. Você não, Não faço não ideia. ligou os pontos. Nunca não foi liguei. Steve Nunca Jobs. parei pra ligar. Não parei foi pra Steve ligar. Jobs, não ligou os Não. pontos. Nessa hora eu sou estagiário, me ensina. tá como é que é. Uhum. Ó, no nosso tempo, no tempo dos nossos pais, né? O que era o trabalho? Era uma obrigação. Não tinha essa coisa de propósito. Eu tenho que ser feliz. Não, meu querido, você ficou adulto, você tem conta pra pagar, você levanta, pega o seu ônibus e trabalha, vai. cumpre o seu horário. Então o RH ele estava lá para fazer as regras funcionarem, os processos funcionarem. E ele era uma porta lá que, sei lá, pegar o VR, o VT, Era isso. fazia sentido. Aí o mundo foi mudando, os seres humanos foram mudando, as gerações foram mudando. Hoje as pessoas estão mais exigentes, elas querem ter um propósito, elas querem trabalhar em flow, serem mais felizes, sentir que estão deixando um legado, um impacto positivo. Com isso, elas passaram a exigir uma série de outras coisas, que não é só me dar o meu VT. Então, eu quero trabalhar para um líder que seja inspirador. Eu quero trabalhar num ambiente que seja flexível, que tenha home office, por exemplo. Eu quero fazer um mestrado, então eu quero sair mais cedo na sexta-feira. Quero, de novo, flexibilidade. Enfim, uma série de coisas. Eu quero ter um líder que me escuta quando eu tenho um problema. Né? Então, a gente volta para o ambiente de segurança psicológica, escutativa e tal. Uhum. Como é que eu vou tratar tudo isso só deixando na mão do líder? Não vai funcionar. Complicado. Não vai funcionar. Ele também precisa de apoio. Então, eu tenho uma área de people, né, que é um nome bonitinho, ou gente gestão, porque essa área vai estudar comportamento humano, vai estudar ferramenta, vai ter toda uma paciência, né? Afinal de contas, requisito número 1 para o RH é você gostar de gente. Então, ali você já elimina. Senão não tem jeito. Já elimina né? um monte de gente. Verdade. A gente pode falar, Verdade. a gente pode falar o nome de empresa aqui? Pode, à vontade. Eu não vou falar Pode. nada. Não, verdade. Você quer? Pode falar. Eu comecei como estagiário na Ambev, entrei no programa de estágio da Ambev. Foi a primeira vez que eu vi uma empresa ter nome de gente e gestão, né, para RH. E o time de gente e gestão da Ambev, gigante. Eles estão em tudo, cara. Estão em tudo. Igual, tá tudo quanto é lugar lá dentro, cara. Lá em Jaguariúna, centro do CSC gigantesco e Eles tal. abriram diretoria de felicidade. Não, e é muito louco, porque lá foi a primeira experiência que eu tive com um RH moderno, né? Essa que é a minha dúvida. Que envolve, Quando que tá isso ali, começou? que faz Programa de talentos, essas coisas. Naquele período que eu tive lá, eu pensei, cara, eu quero trabalhar com RH. Tá vendo? Ó, tá Eu vendo? quase Tá vendo? migrei. Achei assim, esse modelo novo de RH, Quase isso fiz foi em essa que ano? loucura. quase fiz isso. Isso foi em que ano? 2015? Coisa de 10 anos. 14? Então, mas aí por que tudo isso? Porque se você não tiver tudo isso, você não vai fazer a empresa rodar. Mas o RH é o que você falou, tipo, o seu bem-estar estava na caminhada para o RH lá no Exatamente, passado, é isso né? aí. 5 quilômetros, Isso aí. na beira da praia, Era chegava no isso. RH. Né? Agora não, o RH tá ali, cara, ele tá junto de você. Tá aqui do nosso lado, literalmente. Então, assim, Mas foi visto muito tempo como algo apartado. Foi, Quer dizer, de pô. 2015. você Eu ia lá, acredito ter pô, sido de 2015 é igual, pra cá. igual diretoria de escola. Exato, Quando você ia pra era o terror. vai na diretora. Era o terror. Esquece. As duas vezes que eu falei, Suspensão. azedou. Suspensão. Azedou. Mas Vai... tem Meu pai RH chegou. que ainda é Olha, eu assim. levando meu pai chegou. Tem RH que ainda é assim, que liga e a pessoa, meu Deus, você demitiu. Dúvida de líder. Tem. O líder de hoje é mais... Você já trabalhou com diversos tipos de líder, Sim. correto? O líder de hoje é mais frágil que o líder de antigamente, dos anos 90, 2000? Eu não sei se ele é mais frágil, eu acho que ele é muito mais exigido, sinceramente. Porque, sabe aquilo que você acabou de falar do TikTok, não sei o quê? Tudo vira um TikTok que viraliza. Então, assim, o líder ele é um ser humano, vai. E aí eu não tô defendendo nenhum nem outro, nem falando que tem gente que não merece certas coisas, enfim. Tô falando o seguinte, você vai errar, porque você é ser humano. Em algum momento você vai errar. Só que no passado você errava e tava lá, tudo bem. Hoje você erra, eu filmo e coloco um TikTok. Entende? Então, assim, se eu te demito e eu te dou feedback, aí o teu funcionário vai lá, faz o TikTok e fala que demissão não é hora de feedback. Aí, se eu não te dou feedback, eu fui demitido, ninguém me deu nem feedback. Então, o líder, eu falo que ele nasceu errado. Se ele vai almoçar com o time, se na hora que tiver que demitir, ele não vai demitir ninguém, porque ele é amigo do time. Se ele não vai almoçar com o time, reparou que ele não gosta de gente? Ele nem almoça com o time. Então, ele nasceu errado. É muito difícil, não é Só que ele porrada, é né? errado, Não é só tem, porrada. E tudo viraliza, tudo vira meme, entende? Então, eu acho que hoje
existe um medo real das pessoas de se tornarem líderes. Eu fui fazer um programa, como você falou, não vou falar o nome não. Fui fazer um programa numa empresa grande, um programa de 6 meses numa área de tecnologia, para que as pessoas quisessem aproveitar a oportunidade interna que estavam abrindo nos cargos de liderança. Porque eles estavam tendo que ir toda hora para fora contratar alguém, porque os especialistas, consultores que tinham abaixo não queriam nem ser considerados para o cargo de liderança. E quando você ia a fundo conversar com as pessoas, que eram rodas de conversa, as pessoas falavam, não, mas eu vou ganhar um pouco a mais, eu vou ter que fazer os outros entregarem, além do meu trabalho, né? Tem que entregar pelos outros também. E, além disso, tudo que eu fizer vai ser usado contra mim no tribunal, né? Porque eu vou ser exposto, a minha vida vai ser exposta na internet. Assim. A gente tem esse cuidado, assim. Toda vaga que a gente abre, primeiro ela é interna, né? Legal. Ela é julgada internamente. Então, para você entrar lá, você começa pelo time de atendimento, então o telefone, né? A gente nunca teve problema de não ter alguém querendo ir para uma vaga que abriu. Ai, que bom. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Empresa pequena, mas mesmo assim. Acredito na empresa. Eles gostam bastante. Não tem medo do desafio. A gente tem conseguido botar um time ali bem entrosado, sabe? Com o nosso propósito, que é o que você falou. O propósito da empresa, nosso propósito, o propósito deles, as coisas fluem. É isso. Mas nem sempre era assim. Raquel, qual foi a maior gestão de crise que você já fez e aonde foi? Não precisa citar o nome. Gestão de crise? Porque foi o pior momento que você passou na tua vida. Como RH. Ai, que pergunta difícil. Ele nem ensaia antes, né? Não ensaia, não. Depois a gente resolve no corte. Falar da vida pessoal? Pode. Pode. Muito bom. Os últimos 30 anos. Pode. 40. Muito bom. Não, então, teve um cliente, né, que ele tinha um setor específico que a gente tinha feito algumas pesquisas já de engajamento e aí tinha um turnover muito alto e tinha uma desconfiança ali que era um problema da liderança, da gerência, né, não do dono. E aí, um belo dia, ele me liga e fala, então, hoje eu tive certeza que o problema era da liderança. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque o time todo pediu demissão hoje, junto. Eles não era um time muito grande, era um time que tinha, assim, eram umas 6 pessoas. Eles combinaram entre eles pediram demissão no mesmo dia. E, assim, isso realmente foi uma crise na empresa. Era um setor importante, assim, da empresa. Não tinha como a gerente tomar conta disso tudo sozinha. O gestor que estava acima, o dono da empresa, ele sabia que tinha um problema, mas ele achava que, mas está entregando e tal, vamos tentar resolver. E eu, com todo cuidado, tentando falar, então, não está resolvendo, né? E aí, assim, nesse dia ele ficou muito desesperado e a gente teve que fazer uma mega mexida no organograma, assim, sabe, puxadinho, tira a gente dali e bota pra cá pra tentar resolver. E acabou que no final essa gerente, ela foi demitida, porque não teve jeito, né? E pra você ver a importância realmente de você olhar pra tua liderança, porque às vezes você tem colaboradores ótimos e você vai perder porque você não tá olhando pra tua liderança ali. Então, por isso que hoje, quando a gente fala de tendências de RH 2025, o número 1 é o desenvolvimento de líderes. Porque, de verdade, eu não acho que Isso que eu te perguntar, Raquel, como é que funciona esse teu desenvolvimento como é que é o produto da HighEng que opera esse serviço? Explica melhor aí. Vou explicar, mas só para contextualizar aqui dessa gerente, tá? De verdade, eu não acredito que alguém acorda e fala assim, meu objetivo hoje é ferrar a vida de alguém. Ferra naturalmente. Achar que um impacto positivo. Só não verbaliza. Que pensa. Eu juro, Tem gente se apontando ali atrás do estúdio. Tem gente se apontando ali. No meu mundo de arco-íris e unicórnios, ele fala que esse mundo é só meu, de arco-íris e unicórnios, as pessoas não têm essa má índole, né? Então, eu acho que a pessoa, quando erra, ela erra sem querer. E aí, talvez falte um olhar de cima de alguém que é mais experiente de falar, meu amigo, deixa eu te contar, tá ruim. Vamos trabalhar isso aqui, né? E eu acho que nesse caso da crise aí faltou. Mas sabe o que às vezes eu acho que é pior? É quando a gente sabe que algo tá errado, a gente sabe que a pessoa tá no lugar errado e a gente demora para agir. Isso, porque às vezes essa pessoa está desenvolvendo um papel ruim, não porque ela não tenha capacidade de desenvolver um bom papel. Sim. Porque a gente não olhou e botou ela no lugar certo. É isso. Então, assim, eu concordo contigo. Acho que a gente tem todo santo dia olhando. De novo, eu não sou especialista em RH, o Arthur nem o Pedro são especialistas em RH, então, assim, como é que a gente tem alguém que consegue nos mostrar isso? Porque nós estamos
matando 200 leões aí para fora e a turma tem que estar bem protegida, tem que estar, né, organizada. Então, aí ele perguntou Do do seu serviço, produto. né? É. Então, Qual que é o cupom de desconto lá que você falou que É ia ter lá? 15%. cupom de desconto. Via Bartô. Via Bartô. São 2 produtos, na verdade, que podem se falar em algum momento, se a empresa quiser, né? Mas assim, a gente começa com diagnóstico. Então, é ir na tua empresa, conversar com os donos, com os líderes, entender quais são as dores, né? Ali, o que está pegando. Porque, como ele disse, uma empresa é diferente da outra, da grande, da pequena, da média, enfim. Aí, segundo, a gente começa pelo autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, é o assessment. É entender onde que esse cara é bom, o que ele tem de dificuldade, quais são as competências bem desenvolvidas, que coloca ele no flow para colocar ele no lugar certo. Entender se ele tem um burnout, porque a gente vai pegar isso no teste, ou se ele tá bem, se ele tá com senso de missão, de propósito. Então a gente começa por ali. Dali desemboca num plano de ação, né? Então o que falta para ele? Aí, a partir desse momento, tem o treinamento de líderes. Então, eu posso falar de ferramentas de liderança, de comunicação, de delegação, de feedback, de rituais de gestão, quais são os rituais que ele tem que fazer com o time dele, como é que ele constrói um planejamento estratégico. Então, tem todo esse banho de loja ali de gestão. Mas mesmo você fazendo tudo isso, existe a dificuldade do dia a dia, que eu falei da solidão lá no início. Tem gente que vai falar, nossa, adorei a teoria, mas como que faz agora, né? Que eu não tô conseguindo. Então, essa solidão do dia a dia, a gente responde, né, ajuda com a mentoria. Então, você pode vir para a mentoria ou tratar um assunto específico, como fazer isso com o meu time, ou até trazer um conflito que você teve com o seu time e falar, eu tô tendo esse problema e eu não sei E como essa resolver. mentoria, ela é semanal, ela é mensal? Então, a gente começa com um pacote mínimo de 6 sessões, mas a pessoa pode ir renovando. Tem gente que faz uma vez no mês, então ela reúne tudo que ela precisa resolver e traz. Então, e acontece em diferentes níveis de gestão, né? Eu recentemente estava atendendo uma diretora de uma grande empresa que ela estava com um problema de reestruturação. Ela teve uma saída e ela não sabia se ela promovia alguém internamente, se ela trazia de fora, como que ela comunicava isso para o presidente dela. E aí a gente sentou junto e resolveu, reestruturou tudo. Então, nem todo mundo tem um RH estratégico. Às vezes é só uma portinha de ver. Exato. E Faz aí, falta. isso dentro da mentoria, a pessoa consegue resolver isso. Então, eu atendo donos de empresa, então empresas, pequenas e médias empresas, executivos, pessoas que querem virar líderes. Às vezes é um consultor, um analista sênior que quer virar líder. Recentemente até tive um caso bacana, não vou citar nomes, mas foi uma pessoa que quando eu trabalhava lá na Sul América, eu fiz parte da seleção de estágio. E aí eu sou muito networker, né? Eu conheço essa pessoa até hoje, falo com ela até hoje. E aí ela queria, esse é um rapaz, ele queria muito ser líder. E aí eu comecei a ajudar ele na mentoria, para ele ser líder e tal. E aí, durante o processo da mentoria, na semana passada, ele me comunicou que ele foi promovido. Então foi muito legal, né? Legal. Você ver toda a trajetória, a pessoa de estagiário e Lá agora atrás, 2000, não sei quanto de Guaraná e de aí rolha. virando coordenador agora. Então, muito legal isso. Então, também tem essa para quem quer ser líder. Você faz também essa parte do... Já que você está fazendo o desenvolvimento, a mentoria, você faz essa questão de alocação também? Sim, tem a mentoria de recolocação. Então, imagina que a pessoa está desempregada, perdeu o emprego ou quer mudar de emprego, né? As pessoas acham que é simples. Não é simples. Existe um processo. Não é fazer um currículo. Primeiro que, assim, a entrevista ela é uma venda. Você precisa se vender, você está concorrendo ali. Então, existe um pitch de venda para a entrevista. E eu ensaio a pessoa para isso. Não para mentir, mas para ela ser a melhor versão dela. Perfeito. Segundo, tem gente que tá indo mal porque tá perdido. Então, eu começo lá no início, a primeira sessão é o assessment. Aquele mesmo que eu te contei do líder. Depois, ela muitas vezes subaproveita o LinkedIn dela. Ela vai lá, copia e cola o currículo. E o LinkedIn, ele é uma fonte ali de branding. Então, eu dou uma aula de branding ali para a pessoa de como ela pode fazer para ela alavancar o LinkedIn dela. Tô ouvindo. Então, tô ouvindo e anotando. Aí faz todo esse processo. Aí no final, o meu time faz um trabalho de job hunter. Então, ela pega todas as vagas que tem a ver com você e fica te mandando semanalmente para você se inscrever. E eu faço um trabalho de circular o currículo dessa pessoa na minha rede. Porque como eu vendo B2C e B2B, eu tenho uma rede de contato de RHs nas empresas, daí eu circulo o currículo dessa pessoa
Mais As focado empresas no Rio, também. São Paulo ou Brasil inteiro? Pode ser Brasil todo, mas é mais Rio e São Paulo, que é onde eu tenho mais contato. Você vê quantas camadas gigante. complexo os recursos humanos tem. Aí você vê o tamanho da importância dentro das empresas, além dessa portinha dos anos 2000 que a gente batia lá com medo, achando que ia ser demitido. Sim. Pessoal, a gente está chegando, infelizmente, ao fim do nosso podcast do Grupo H, com Raquel Paiva. Siga o nosso e canal no Abílio YouTube, Neto. ative o sininho. Ative o sininho e a notificação. Siga a High Talent Gang. Muito obrigado. High Talent Gang no Instagram e no LinkedIn. Isso. Raquel, obrigado. Raquel Obrigado, Paiva, obrigado. Gente, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.